paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Desafio da Janela 1040. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na lição de hoje, lição 10, estaremos comentando o tema O Desafio da Janela 1040. Texto áureo encontra-se em Romanos, capítulo 15, versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não por onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Verdade prática. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao versículo de número 20. Então vamos iniciar a lição de número 10. O desafio da janela 1040. Então nesta lição, meus amados irmãos, a lição ímpar deste trimestre, onde agora nós vamos comentar um pouco da igreja perseguida. Observe que o tema não é igreja perseguida, porque esse tema será o tema da próxima lição, mas essas duas lições, a lição de número 10 e a lição de número 11, vai falar justamente de igreja perseguida, e a lição também de número 12 vai falar um pouco sobre a igreja de Antioquia, como ela sofreu a perseguição. Então, se os irmãos perceberem essas nossas três lições para frente, vai focar um pouco em perseguição. E o autor vai iniciar esta nova sessão no trimestre falando justamente sobre o desafio da janela 1040. Então, o desafio da janela 1040, em síntese, meu irmão, a gente primeiro precisa explicar o que é a janela 1040. Observe que o autor ele vai explicar isso ao longo da lição, mas não no primeiro tópico, mas em um tópico mais à frente, como o terceiro subtópico desse primeiro tópico, quando deveria já estar explicando, se possível até na introdução. Então a gente vai definir primeiro o que é a janela 1040. Na lição, se os irmãos perceber, já tem um mapa do globo e uma janela, que é essa área retangular mostrando os continentes e os países, mais propriamente dito, que estão inclusos dentro dessa janela 1040. Então, a janela 1040, a gente está adiantando, falando já do terceiro subtópico da lição. Nós estamos trazendo já para este primeiro subtópico, para os irmãos entenderem do que nós iremos falar. Então, neste ponto, nós vamos falar sobre enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Essa janela 1040 vai estar é a localização, no caso são as áreas do planeta, no caso está aí a figura já na capa desta lição de número 10, que se localizam entre as latitudes, ou seja, a latitude 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Se os irmãos forem ver no mapa mundi, se pegarem o mapa mundi dividido pelas suas latitude e longitude, vai ficar isso bem mais claro de se explicar. Na lição ele coloca a janela ali, o formato da janela onde está abrangendo essa área do planeta. Então é entre a latitude 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador e do norte da linha da África até o leste da Ásia. Aí num espaço comparado a uma janela retangular. Isso é o que nós chamamos, dentro da teologia e dentro dos conceitos dessa perseguição que acontece nessa janela, de janela 1040. Observe que é o que acontece ali, ó o tamanho da janela. Então ele abrange todas essas áreas. Então todos esses países localizados aqui dentro dessa janela são os países que compõem essa área do planeta chamada de janela 1040. E justamente dentro desta área, já falando desse terceiro tópico, também aqui subtópico do primeiro tópico, vai estar mostrando que essas regiões são as regiões onde está concentrada a maior parte dos povos não alcançados. É onde vive, meu irmão, quase 4 bilhões de pessoas, ou seja,
2/3 da população do mundo estão localizadas na janela 1040, e entre as quais as mais opositoras ao cristianismo. Então, em números, você vai perceber que 71% do total dos habitantes da janela 1040, 71% são muçulmanos. 98% dessa população, na verdade, os muçulmanos compreendem 71% dessa população. É muita gente, irmão. A população hindu que existe no mundo, 98% está na janela 1040. Então, de todos os hindus do mundo, 98% está dentro da janela 1040. De todos os budistas do mundo, 68% vivem na janela 1040. Então, 71% dos muçulmanos estão na janela 1040, 98% da população hindu está na janela 1040, 68% de todos os budistas vivem na janela 1040. Então é a região onde se encontram as 3 maiores religiões não cristãs do mundo. Nós falamos islamismo, budismo e hinduísmo. Então essas áreas, meus irmãos, elas representam o núcleo do reino de Satanás. São em 67 países, onde existem mais de 95% dos povos não evangelizados do mundo estão na janela 1040. 82% das pessoas mais pobres do mundo estão na janela 1040. Olha quanto a janela 1040 é uma batalha espiritual. Por isso esse terceiro subtópico fala justamente sobre isso. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. 80% de todos os povos não alcançados no mundo, meu irmão, estão na janela 1040. Apenas, agora veja a proporção de islâmicos, budistas, hinduístas que tem dentro dessas áreas geográficas. E se você for ver, apenas 8% da força missionária mundial atuam em uma dessas áreas, em uma dessas localidades, dessas áreas. Brasileiros, meu irmão, sabe quantos brasileiros existem de missionários nessa área? 6. 6 missionários brasileiros atuam na janela 1040. Em outros lugares, tem países que tem para mais de 100 missionários se brincar. Mas na janela 1040, 6 missionários. Então, é uma batalha espiritual que está a se enfrentar dentro dessa janela 1040. Então vamos agora para o primeiro tópico, subtópico, né, que os irmãos perceberam que a gente pulou para o terceiro subtópico para explicar a definição da janela 1040. E agora vamos seguir a ordem como o autor colocou, falando do primeiro subtópico, do segundo e depois indo para o segundo tópico, porque já comentamos o terceiro subtópico. Vai falar sobre uma verdadeira batalha espiritual. E de fato sim, porque uma das razões pelas quais devemos focar na janela 1040 é que as fortalezas de Satanás, elas estão incluídas justamente dentro dessa área geográfica conhecida como janela 1040. Bilhões de pessoas, meu irmão, que vivem na janela 1040 não só estão debaixo de enfermidade, de pobreza e calamidade, mas têm sido impossibilitadas de conhecerem o poder transformador do Evangelho. Por quê? Porque estão dentro de uma área onde, como nós falamos anteriormente, o islamismo predomina, o budismo predomina, o hinduísmo predomina, e as pessoas não conhecem a Cristo. Então, é uma verdadeira batalha espiritual. Por isso, os irmãos perceberam que são poucos os missionários enviados àquela localidade, porque para estar ali, meu irmão, enfrentando a verdadeira batalha espiritual, tem que ser crente, que tenha compromisso com Deus e seja cheio do Espírito Santo. Aí que você vê a força pentecostal de missão. Eu não pesquisei, mas os irmãos podem pesquisar para ver quais são esses 6 missionários que estão dentro da janela 1040.
Um dos missionários que esteve ali, que eu já é bem conhecido na nossa área, é Robert Mencius. Ele esteve na China como missionário. E qual a sua linha de crença, a sua igreja? Era a igreja pentecostal. E ele fala em um dos livros que ele escreve que as pessoas ali viam de fato o poder de Deus agir, porque Deus nessas localidades age com poder e autoridade na vida daqueles que vão ali. Então, um crente que não acredita na atualidade dos dons espirituais, um crente que não acredita que Deus opera maravilhas, meu irmão, certamente ele não vai estar ali. Porque uma pessoa que vai sem ter as experiências pessoais com Deus, vai para ali já sabendo que vai ser morto. Vai ser morto pelo evangelho. E muitos até talvez vá. Mas o crente que tem a certeza da atualidade dos dons espirituais na sua vida, ele vai e tem a certeza que, não a certeza que vai morrer, mas a certeza que Deus vai operar através da vida dele, porque isso é uma verdadeira batalha espiritual. E o segundo tópico, subtópico, vai falar sobre nesta batalha, devemos usar armas espirituais, é o prosseguimento do que nós estamos falando. O autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, fala da seguinte maneira: que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades que estão no ar. Ou seja, a nossa luta não é com armas carnais, com armas materiais, mas com armas espirituais, meu irmão. E o crente, quando serve a Deus de todo o coração, ele sabe que vai ser aplaudido, não. A palavra de Deus nos fala de forma clara. Jesus falou, olha, se eles perseguem a mim, também eles vão perseguir a vós. Então, o evangelho, meu irmão, em qualquer lugar que você esteja, seja dentro da janela 1040 ou fora dela, o crente vai passar por perseguições. Satanás, o espírito do mundo, o espírito do anticristo, ele não age da mesma forma em todas as localidades. Nessa janela 1040, a perseguição é ferrenha. Então, qual a arma que o inimigo vai usar? O espírito do anticristo, o espírito do mundo vai usar? A perseguição. A tortura, a morte. Por quê? Porque lá é a arma eficaz que ele tem em suas mãos para agir contra o avanço do reino de Deus. Em países livres, democraticamente, onde a liberdade de expressão ainda é uma máxima dentro da nação, ele tenta se infiltrar dentro das igrejas. Por quê? Porque a arma da perseguição com tortura, com morte, ela não se aplica. Então ele faz outro tipo de perseguição, que é através das ideologias, minando o evangelho genuíno. Então, as armas do espírito do mundo, do espírito do anticristo, ela muda de localidades para outra. Então, exclusivamente na janela 1040, a arma que ele utiliza é a perseguição mesmo, de causar dano físico às pessoas, danos econômicos, danos morais, ou seja, é perseguição na forma mais horrenda que se pode ter. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre principais desafios da janela 1040. O primeiro subtópico ele vai falar sobre a necessidade humana. Ele vai falar que a janela 1040 confronta-nos com um dos maiores desafios missionários do mundo, sendo considerado o último desafio missionário pelas seguintes razões. Aí o autor vai dar 4 razões para que nós possamos entender a necessidade humana. Observe que as maiores megalópolis, ou seja, o que é uma megalópolis? É cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então, as maiores megalópolis, as cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, encontram-se nessa região, na região chamada Janela 1040. Bilhões de pessoas enfermas, miseráveis, fanáticas, vivendo sob calamidades e vítimas de guerras, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho, estão concentrados nesta região. Nessa região estão as pessoas mais necessitadas materialmente do mundo. De cada 10 pobres no mundo, 8 estão na janela 1040. Então, irmão, se falta amor e consciência por parte do povo de Deus acerca dessa gritante realidade, a janela 1040 vai continuar da forma como está, fechada ao Evangelho. A perseguição nessa região ela é ferrenha. O autor da lição vai até falar que o primeiro país que está no topo
de países dentro da janela 1040 que mais persegue cristãos no mundo é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é a nação mais fechada ao evangelho desde o início do século. Isso é conforme a pesquisa realizada pela Missões Portas Abertas. Existe testemunho de pessoas que falam que pessoas ali morrem de fome, cristãos ali já foram lançados em água fervente, porque é um regime totalitário e, além de ser totalitário, é fechado ao Evangelho de Cristo. Então, esse primeiro subtópico vai falar sobre a necessidade humana. O segundo subtópico vai falar sobre o desafio da perseguição. Nestes países, nós já falamos da perseguição ferrenha que acontece dentro da janela 1040. O autor vai citar aqui, vou falar dos 10 países que estão no topo desta perseguição. O primeiro, os irmãos já ouviram falar que está a Coreia do Norte. Aí o segundo é a Somália. O terceiro é o Iêmen. O quarto é a Eritreia. O quinto é a Líbia. O sexto é a Nigéria. O sétimo é o Paquistão. O nono é o Irã. O oitavo, que é o Irã. O nono é o Afeganistão. E o 10 é o Sudão. Então, esses são, irmão, dentro do site Missões Portas Abertas, os irmãos conseguem baixar a lista de países perseguidos. A lista vai estar a lista e falando um pouco sobre cada país. Então é interessante os irmãos se aprofundar um pouco nesse desafio da igreja perseguida, que é o que acontece, irmão, na realidade atual que nós estamos vivendo. Parece que não, porque estamos em um país que ainda podemos anunciar o evangelho, mas tem países que estão totalmente fechados. Então, dentro desse desafio da perseguição, é a tática que eu tinha falado para os irmãos anteriormente, que o autor vai frisar isso aqui, que é o que causa mais impacto dentro desse índice para colocar os países nessa ordem de perseguição é a violência. Por quê? Porque a tática do inimigo naquela localidade é a violência. Por quê? Porque, eu falei, o espírito do mundo, o espírito do anticristo, ele age de diferentes formas dependendo da região que se encontra. Naquela região, a violência que é o método eficaz que ele utiliza para os cristãos negarem a Cristo. E muitos estão morrendo sem negar a Cristo. Mas observe, irmão, se morre cristãos sem negar a Cristo, vai ficar uma voz profética em silêncio. Então, imagine se matarem todos os cristãos que se encontram dentro da janela 1040. Não vai ter quem anuncie, nem quem propague o evangelho. Então, a igreja tem que orar para levantar pessoas que sejam enviadas para esta localidade e pessoas lá se convertam a Cristo para compreender de fato o propósito da igreja aqui na Terra. O terceiro subtópico para encerrarmos a nossa lição é falar sobre orando pela janela 1040. A oração é uma máxima dentro da igreja, nós já estudamos sobre isso, que missão é orar, é contribuir e enviar. Então a oração ela é um fator primordial. Por quê? Porque aonde nós não podemos ir, a oração vai. E não é à toa que no livro de Atos vai falar sobre isso, em Atos 12, quando Herodes começa a perseguir os cristãos, mata Tiago, um dos apóstolos, e prende a Pedro. E Pedro está preso e certamente iria morrer se não fosse a ação da igreja em orar e da ação de Deus. Então a igreja começou a orar porque Pedro estava preso. E o que aconteceu? Deus envia um anjo. Aí alguns até falam, né? Não foi o anjo que foi enviado a Pedro, foi a oração que foi lá buscar o anjo. Então, a oração dos crentes que estavam orando, conforme fala o versículo 5 de Atos 12, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, o que aconteceu? Não foi o anjo que foi buscar a Pedro, mas a oração que foi buscar o anjo para ir lá e tirar Pedro das garras do inimigo e foi liberto para proclamar o evangelho de Cristo. Então, há poder em nossas orações. E libertações ainda hoje ocorrem, meu irmão, quando oramos por irmãos e irmãs presas. Lá tem muitos, meu irmão, que estão acorrentados, presos, por professarem sua fé em Cristo. Hebreus 13, 3 fala, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo.
Então, meus amados irmãos, dentro dessas estratégias que podemos utilizar para alcançar essas pessoas lá, nós vamos falar aqui de algumas estratégias que o autor vai citar aqui. E a primeira estratégia que vai citar é o segundo subtópico, evangelização por meio da ação social. Essas são estratégias missionárias que se aplicam eficazmente para alcançar almas preciosas para Cristo nesses países. Então, a evangelização por meio da ação social é uma delas. Por quê? Porque dentro dessa ação social, a igreja está exercendo o ministério ao qual a igreja também tem, que é ministério de socorro e de misericórdia. Dentro desse ministério está justamente o cuidado com os pobres e necessitados, não somente dos seus membros, mas também dos não membros. Então, a ação social, quando a igreja realiza nessas localidades, como nós falamos, que é onde se concentram uma população imensa de pobres, de 10 pobres que existem no mundo, a cada 10 pobres que tem no mundo, 8 estão dentro da janela 1040. Então, a ação social ela manifesta o testemunho como parte da evangelização. Então, a evangelização, por meio da ação social, ela abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta abertura para recebê-los. Então, a ação social levada a efeito, meu irmão, mediante um minucioso planejamento, um preparo e uma execução, ela é uma forma de demonstrar nosso amor na prática e torna assim a evangelização mais eficaz. Então, a evangelização por meio da ação social é uma estratégia de adentrar nesses países fechados para o evangelho. E o último subponto desta lição vai falar justamente sobre a ação médica missionária, que é a outra estratégia que é aplicada eficazmente para alcançar essas almas localizadas na janela 1040. É a ação médico missionária. A missão médico missionária, como o autor fala, traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. E o que é isso, meu irmão? São médicos, enfermeiros que vão prestar auxílio, que vão prestar ajuda, que vão ser transferidos para aquela localidade. E observe que dentro dessas características aqui está um dos temas também que nós comentamos na lição passada, que é os missionários fazedores de tenda. Pessoas que não são enviadas pela igreja, mas são deslocadas para localidades localizadas na janela 1040 para exercer sua profissão. E como cristãos, como crente que somos, anunciamos o evangelho de Cristo aonde quer que seja. E essas pessoas que são enviadas para lá, ela tem essa função. Lá tem missionários fazedores de tenda? Tem. E tem também com essa finalidade de entender e compreender que ali o evangelho é escasso. Mas eu exercendo a minha função de médico, cirurgião, enfermeiro, posso e podemos agir com ação médico-missionária, porque as pessoas ali estão necessitando de comida, estão necessitando de tratamento médico, mas também estão precisando de alimentar a sua alma, de curar a sua alma, de fazer com que o seu espírito reviva, porque o Espírito Santo de Deus quer fazer isso, transformar pessoas. Então, as duas estratégias que o autor vai citar na lição são justamente essas, meu irmão. A ação social, que é a evangelização por meio da ação social, e a evangelização através da ação médica, e uma ação médica missionária. Então, assim, nós vamos concluir a nossa lição, deixando para os irmãos o questionamento. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Quem é que pode? Quem pode, meu irmão? Qualquer um de nós. Isso a gente não deixa de proclamar. Que o autor faz essa pergunta. Então, nessa região, meu irmão, tem um desafio. É um desafio para a evangelização mundial. Observe que ali foi o berço, praticamente, da expansão do evangelho. O evangelho fluiu dali para o mundo. E hoje essa região está dilacerada. Existe uma batalha espiritual imensa porque o inimigo está prevalecendo nessas
área. Então, cabe à igreja orar para que Deus levante pessoas que têm autoridade para serem enviadas ali para fazerem com que o evangelho seja reconhecido, para que o evangelho seja proclamado e o nome de Cristo venha a ser glorificado na vida dessas pessoas que se encontram dentro dessa região conhecida como Janela 1040. Assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.